Olá pessoal, sou Ana Paula Oliveira, seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Futebol é a minha paixão e conversar sobre esse tema, vocês sabem, eu adoro. Só que tem um detalhe, eu não vou falar só de futebol, nós vamos falar do mundo dos esportes e temas interessantes sobre a mulher no futebol e no esporte de forma geral, falar de gestão, falar de treinamento, falar de VAR, falar sem dúvida de arbitragem e suas polêmicas. Vamos falar de tudo um pouquinho. Então venha com a gente nesse bate-papo. Agora nós vamos falar de um tema que tem sido um tema que eu trabalhei muito no campo de jogo, mas com um olhar muito específico que vocês vão entender. E depois, como gestora, eu confesso que se tornou meu calcanhar de Aquiles, porque eu sou da geração que foi tratada a ferro e fogo. E como agir nos dois ambientes da melhor forma possível, que é transformar o ambiente por meio da comunicação. E a comunicação, a gente tem a comunicação verbal e a não verbal. Acho que isso é importante. Então, dentro do campo de jogo, o árbitro, na sua figura majoritária, ele tem a fala, além de toda a sua linguagem corporal não verbal, que é a olhada, são as expressões, o uso dos braços, da presença, do levantar da cabeça. Isso tudo faz parte dessa comunicação. E o recurso do cartão amarelo, do cartão vermelho e o apito. E o apito, por sua vez, você também tem uma variação do som do apito. Se você faz um som mais curto, que é para uma falta menor, uma falta sem intensidade, um apito um pouco mais longo para uma falta aí que é para cartão amarelo, e o apito forte, que é para marcações de pênalti e para cartões vermelhos. E fora isso, a gente tem o famoso repique, aquele pipi, que são para situações de parada de jogo, de substituição ou quando você quer a atenção do jogador. E esse repique, ele pode ser feito de uma maneira mais suave, do pipi suave, ou aquele pipi agudo para falar, ei, estou falando com você. Então no campo de jogo o árbitro ele tem esses recursos. E por que você está falando, mas Ana, você falou que na época que você atuava você não tinha problema e na gestão, vou explicar. Porque no campo de jogo o bom árbitro fala pouco. Ele vai utilizar da linguagem verbal em situações chaves, tipo, jogador, número 9, estou dando um exemplo que eu não vou citar nomes aqui. Eu vi que você subiu com o braço, atenção aí, estou de olho em você. Eu estou usando a comunicação verbal, trabalhando a arbitragem preventiva. E as outras demais, na aplicação do cartão, quando eu tenho que aplicar, a maneira com que você aplica esse cartão também é importante. Por que a gente está falando transformando o ambiente? Porque eu posso aplicar um cartão amarelo para você sem ser agressivo. E você sabe que você merece o cartão. E se eu não tiver equilíbrio e domínio dessa minha comunicação, eu posso aplicar esse mesmo cartão amarelo para você e você se sentir agredido. Aí eu já tive uma falha nessa comunicação, na minha arte de liderar o jogo. E por que eu digo que no meu trabalho como assistente eu quase tinha problema zero? Primeiro, nunca usei palavras de baixo calão para lidar com os profissionais, mesmo quando insultada. Nunca utilizei, sempre procurei ter o respeito para com o atleta ali atuando na linha. Usava muito a expressão do olhar, da forma de falar, os diferentes tons de voz. Tipo, vou falar aqui o do Leão, que a gente trabalhou muito. Leão, por favor, agora não. Que foi um treinador que atuou na minha época. Luxa, obrigada, você me ajudou. Você está sendo gentil e está gerenciando o seu jogo. Ou tem uma situação que você precisa ser mais firme. Professor, por favor, isso não. Isso eu não vou aceitar de você. Menos. Se continuar, e aí não é ameaça. Não é ameaça. Se o senhor continuar, vou ter que chamar o árbitro para adverti-lo. Vocês estão percebendo que houve uma alteração e mudança do uso da voz também? E quando os jogadores vinham, que vocês podem pegar imagens minhas do jogo do Corinthians, do jogo do Santos, do jogo do Botafogo, em que jogadores vieram ao meu confronto e eu nunca levantei a mão para esses atletas ou os respondi. Sempre na imagem serena, dizendo, daqui eu não saio, a decisão está tomada e assim é. Então esse trabalho da linguagem corporal é importante. Só no campo de jogo? Não, na nossa vida também. No nosso dia a dia também, a gente fala muito com os olhos, com a linguagem, com a forma.
E principalmente no meu caso, que é um grande desafio que agora eu quero falar com vocês, é no timbre de voz. Eu tenho um timbre de voz grave. Então, às vezes, você está falando de uma maneira direta, séria, concisa, mas você não está sendo agressiva, só que a pessoa se sente agredido. Olha que ponto interessante. E aí eu preciso citar de novo, né, a Michele Sampaio, que vem trabalhando comigo como minha coach, essa evolução. E é bom a gente saber disso, porque assim, como eu fui criada, e agora eu estou falando da comunicação no meio corporativo, porque a gente também está falando de ambiente e de gestão de pessoas. A minha mãe, ela é muito direta, sabe aquela mulher muito direta, muito honesta, muito, como diz a Mi pra mim, muito peito no pé? E tá tudo bem, a gente aprendeu a lidar assim. Então eu sou uma pessoa muito direta, extremamente honesta e sincera. Mas eu tenho aprendido também que quando você é gestor ou quando você é instrutor e quando as pessoas veem você como exemplo, como uma referência, a maneira com que a gente se expressa tem muito peso para o outro. E de repente a sensação que para você é um bate-papo tranquilo, sereno, talvez para o outro não. Então a gente ter também um cuidado cada vez mais com a maneira com que a gente fala. Eu acho que a gente tem um olhar empático para o outro, a gente tem um olhar cuidadoso, amável, porque às vezes a gente está sendo amável na nossa forma de ser, mas está sendo tão direto que a amabilidade não aparece e a pessoa se fere com aquilo que você falou. Então escolher as palavras muito bem. Aquele ditado é sábio, né? O elogio você faz em público, a correção você faz sempre no individual. Essa premissa ela é sábia. Porque é assim, porque quando você faz uma advertência no coletivo, você tem que entender que às vezes no seu papel de liderança é importante porque é o exemplo, mas você também está expondo esse profissional. E entender se ele tem a maturidade e está preparado para isso. Porque se ele não estiver, ao invés de você ter esse exemplo, você vai ter um problema de gerenciamento coletivo. Então, ter também o conhecimento do seu grupo, como o seu grupo se comporta, é fundamental. E na era de hoje, inclusive com a nova geração que está surgindo, que são extremamente livres, eu adoro isso, não dá mais para você ter um ambiente opressor, um ambiente de ameaças, e por mais que você esteja sendo gentil e sendo um bom orientador na firmeza da palavra, na correção, escolha melhor as palavras. Eu estou falando por experiência própria. Eu acho que eu evolui bastante nesses 2 últimos anos, então os árbitros que estiverem me assistindo, as minhas queridas árbitras, os profissionais que já trabalharam comigo sabem, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou sensível, mas às vezes a minha força, que eu herdei da mamãe, assusta e pode ser interpretada de forma equivocada pela maneira direta da gente ser. Então às vezes o direto machuca. Então cuide disso, você que está me ouvindo, você que é gestor, você mulher que está entrando nesse meio também predominado com os homens, não queira ser igual a eles. Seja você, com as suas técnicas, com as suas habilidades e com a nossa capacidade de leitura do ambiente. Meu muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu ok, que gostou. Se gostou muito, compartilhe. E se gostou um pouco mais, se inscreva no canal. Conto com vocês, eu acho que essas reflexões com vocês nesse bate-papo têm me feito crescer um pouco mais e está contribuindo para o meu crescimento humano. Obrigada, valeu!